Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ele tinha ouvido, lá em Apocalipse capítulo 1, verso 10, a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Ou seja, João teve a visão das 7 igrejas, né? E aí agora ele está tendo uma visão, ele vê uma porta aberta e a mesma voz, que é a voz de Jesus, falando, venha, que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Verso 2, achei-me em espírito. Aí você fala, não, na minha tradução está, e logo fui arrebatado no espírito. A palavra arrebatado não existe no texto original. Por isso você vai ver que quando tem a palavra arrebatado, muitas pessoas usam essa palavra para poder dizer que aqui está acontecendo o arrebatamento da igreja. Não tem nada a ver disso. Por isso eu já selecionei algumas partes em que os crentes na terra, no Apocalipse, após a visão das 7 igrejas, aparecem em Apocalipse 6 até o 8, Apocalipse 12, 17, 13, verso 8 e 10 até o 10, Apocalipse 14, versos 12 e 13, Apocalipse 15, versos 2 e 3, Apocalipse 18, verso 4 e 22, verso 16. Isso eu estou falando só da igreja aparecendo na terra, porque a igreja aparece mais vezes, né? Nas nuvens, quando está acompanhando o cavaleiro do cavalo branco, etc e tal. Só que o que acontece, eu coloquei algumas das referências, deve ter mais, né? Da igreja aparecendo depois da visão das 7 igrejas, no Apocalipse, tá ok? Ou seja, essa palavra arrebatado não existe. Se tiver na sua tradução, ela vai estar em itálico. Só para você perceber que ela foi uma adição, segundo os editores, para dar um sentido de arrebatamento em espírito, ou seja, de que ele saiu fora de si. O que João está dizendo é, eu achei-me em espírito. É isso que ele está dizendo. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. É claro que nós não temos a noção desse trono. Você vê em Isaías capítulo 6, um alto e sublime trono que ele está vendo. Mas eu tentei desenhar alguma coisa para ajudar a gente aqui a compreender um pouco desse capítulo. Desenhei aqui a tentativa de desenhar um trono grande, né? E aí, esses 7 que aparecem aqui, ó, 7 foguinhos, são as 7 tochas de fogo que nós vamos ver também no decorrer do capítulo. E fala assim, e o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe. Essa pedra tem 5 cores, eu encontrei 5 cores diferentes dela. Tá ok? Então você tem branco, verde, azul, você tem umas outras 2 coisas que não me lembro aqui agora. E aí vai falar o seguinte, e sardônica, a sardônica, sárdio, ela tá conectada com cor de carne, é isso que eu encontrei, tá? Mas aí a questão toda que eu não sei se João está falando em relação semelhante a essas pedras, na semelhança do formato, da textura ou da coloração. E ainda assim nós entendemos que isso são visões espirituais, né? O arco celeste, no texto grego, não sei se é por influência da linguagem grega, né? Está arco-íris, tá? E aí muitos críticos fazem uma observação de que íris depois foi dedicada essa expressão à deusa Íris, né? Então, mas aqui o texto está íris. Então eu falo arco celeste ou arco-íris, por isso que eu escrevi íris ali, tá? Estou explicando o motivo. Estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Como eu não iria conseguir desenhar um arco-íris com todas as cores e ficar uma definição boa e até habilidade para fazer isso eu não teria, já que ele falou que é semelhante à esmeralda, eu desenhei de cor verde. Porque a esmeralda é verde, mas eu não sei também se a semelhança com a esmeralda está na transparência, né? Mas tudo bem, ele está vendo, estou tentando aqui simplificar um pouco da visão que ele está tendo. Então ele vê o arco-íris, mais à frente nós vamos ver o que esse arco tem relação com o anjo que desce, né? Vestido do arco-íris. Então vamos lá. E ao redor do trono havia 24 tronos. Eu tentei desenhar eles aqui, ó. Né? Aqui ao redor desse trono, 24, como se eles estivessem talvez voltados para ver o grande trono aqui, né?
E aí fala assim, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. Isso é muito importante, porque isso nos dá característica e pistas de quem poderia ser esses 24. Eu não quero simplesmente jogar uma ideia, mas mostrar para os irmãos algumas coisas. Sobre os 24 anciãos, né, eu encontrei aqui o seguinte, 24 grupos de ministros revezando seus turnos. Isso para o serviço no templo. Isso ocorre no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 27 inteiro. Você pode pegar e ler, você vai ver 24 grupos de ministros divididos em seus turnos. Você vai ver a questão desse turno aqui, por exemplo, em Lucas capítulo 1, verso 5, tá? Ou seja, está falando de exercer a obra de Deus. Esses 24 anciãos, eles estão vestidos de vestes brancas. Quem está vestido de vestes brancas? Você vai ver Cristo, né? Mas você vai ver a igreja, os justos. Porque as vestes brancas, o linho fino, que fala sobre isso, eles são os atos de justiça dos santos. Isso está em Apocalipse 19. Então vamos lá. Vestes brancas, anota aí. Apocalipse 3, versos 5 e 18, Apocalipse 6, verso 11, Apocalipse 7, verso 9 e 13, Apocalipse 15, verso 6 e Apocalipse 19, versos 8 e verso 14. Embora Colossenses capítulo 1, verso 16, fala de tronos que foram criados por meio de Jesus, né, que estão nos céus, e aí estou mostrando o contexto geral para os irmãos. Dá-se a entender que esses anciãos vestidos de vestes brancas, eles representam a totalidade do povo, né, salvo, seja no Novo ou no Antigo Testamento, onde você tem, por exemplo, as 12 tribos de Israel, seus cabeças, onde você tem os 12 apóstolos, juntando isso aí dariam 24 líderes ou anciãos. A ideia é que engloba todo esse povo, todo o povo salvo de Deus. Tá ok? A mesma coisa nós vamos ver logo à frente. E o que esses 24 anciãos, ou presbíteros, a palavra no original, são 24 presbíteros que estão ali. Eles tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E quem que vai reinar com Cristo? Não é a própria igreja? Né? Apocalipse 5, verso 10, por exemplo, você vai ver isso. Eu já falei muito disso nas 7 igrejas, né? E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas. Espera aí. Relâmpagos, trovões e vozes. Eu anotei aqui vozes e trovões. Você vê isso no trono aqui. Você vai ver isso no 7º selo, porque no trono aqui é Apocalipse 4, verso 5. No 7º selo também, Apocalipse 8, verso 5. Na preparação para tocar 7 trombetas, Apocalipse 10, 3. Na 7ª trombeta, Apocalipse 11, verso 19. E na 7ª taça, Apocalipse 16, 18. Esse é o elo de ligação onde a conclusão de todas as ações de Deus nos selos, trombetas e taças conclui no 7, ou seja, 7, 7, 7. 7º selo, 7ª trombeta e 7ª taça é onde nós vemos um elo de ligação de vozes e trovões concluindo a história do julgamento divino, né? E aí você já tem aí o porquê que o julgamento está conectado com o trono de Deus, que é um trono de juízo, né? Nós sabemos disso. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas. Então eu coloquei aqui 7 lâmpadas ou 7 tochas de fogo que estão ardendo, né? Por isso que eu coloquei que são de fogo. 7 lâmpadas de fogo, aos quais são os 7 Espíritos de Deus. Então nós já sabemos, já fiz estudo aqui sobre os 7 Espíritos de Deus também. Já sabemos que essas 7 tochas, essas 7 lâmpadas que estão aqui, né? Elas lembram, eu não desenhei aqui, mas elas lembram muito a menorá, né? Ou o castiçal. E o castiçal também é símbolo da igreja, que é cheia com o Espírito Santo. Então, essas 7 tochas de fogo, eu poderia ter desenhado aqui um castiçal, não o fiz. Por quê? Porque daria a ideia de que o castiçal é a igreja, que essas 7 tochas seria a igreja em si. Mas aqui está deixando bem claro que as 7 tochas, especificamente as tochas, são os 7 Espíritos de Deus, né? Que estão aí diante do trono de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. O mar de vidro, você vai ver aqui, ó, você vai ver 2 descrições sobre algo que nos lembra do mar de vidro. Em Êxodo 24, 10, onde Moisés está tendo uma experiência com Deus. Êxodo 24, 9 e 10, fala assim: E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel,
e viram o Deus de Israel, debaixo do qual havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que é azul, que se parecia com o céu na sua claridade. Então, eles estão vendo o Deus de Israel e debaixo uma pavimentação parecendo, lembra o céu, né? Safira, parecia com o céu na sua claridade. Ezequiel 1:22. E sobre a cabeça dos seres, nós vamos saber que seres são esses, são seres viventes que estão aqui. Havia uma semelhança de um firmamento, com aparência de cristal terrível, estendidos por cima sobre as suas cabeças. Então a ideia que se dá é que acima dos seres viventes, e a tradução correta é seres mesmo, né? Havia como que uma pavimentação, ou seja, como algo de vidro. Está falando aqui como um cristal terrível, né? Um firmamento estendido por cima das suas cabeças. Apocalipse 4, verso 6. Diante do trono havia como um mar de vidro, semelhante como um cristal. Só que o mar de vidro, em Apocalipse 15, verso 2, aponta para quem? O que isso, ainda que haja isso literalmente, o que isso representa, esse mar de vidro? Representa os que venceram a besta. Isso tem Apocalipse, capítulo 15, verso 2. Você vai ver que o mar de vidro, lembra que nas profecias geralmente mar representa nações, povos, multidão, né? Então esse aqui representa uma grande multidão que venceu a besta. Então aqui nós temos um mar de vidro, deixa eu colocar aqui. E interessante é que os 24 tronos aparecem também logo ali ao redor do trono de Deus. Segunda parte. E no meio do trono, e ao redor, no meio, a meia altura, tá? Não no local do trono, a meia altura do trono, e ao redor do trono, a minha tradução está 4 animais, mas na verdade são 4 seres. Por que não são 4 animais? Porque entre eles tem um homem, tá ok? Haviam 4 seres cheios de olhos, à frente e atrás. O primeiro ser era semelhante a um leão. O segundo, semelhante ao bezerro. O terceiro tinha o rosto como de homem. E o quarto, semelhante a uma águia voando. Então você tem aqui um leão, um bezerro, um homem e uma águia como se estivesse voando. Bem, Irineu, isso aqui ele aplica uma iconografia, como se esses ícones representassem algo. E aí ele fazendo isso, ele conecta isso com os 4 evangelistas, onde ele coloca o leão como Marcos, o bezerro como Lucas, ele coloca o homem como Mateus e a águia como João. Alguns, posteriormente, colocaram um pouco diferente. Contudo, João sempre fica sendo como águia voando, que fala da divindade de Cristo. Mas, na época, eu vou repetir, Irineu, que foi um dos primeiros a falar sobre isso, talvez foi o primeiro, né? Ele coloca o leão como Marcos, bezerro como Lucas, o homem como Mateus e a águia como João. Sobre esses 4 animais, Ezequiel, capítulo 1, verso 10, verso 14, verso 26 até o verso 28. Capítulo 10 de Ezequiel, versos 14 e 21. Capítulo 1, verso 10, fala assim: E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, do lado direito, todos os 4 tinham o rosto de leão, do lado esquerdo, todos tinham o rosto de boi, também tinham o rosto de águia, todos os 4. Então você vê aqui, rosto de homem, leão, boi e águia. Ou seja, essa visão de Ezequiel é uma visão semelhante àquilo que João está vendo lá. Ou seja, o Apocalipse está destrinchando coisas do Antigo Testamento. Muitas visões que João tem, praticamente todas elas, são com algumas exceções, né? Mas elas são o quê? Elas são ampliações e revelações ainda maiores de visões que os profetas tiveram no Antigo Testamento. E aí o que acontece? Verso 14, Ezequiel 1,14. E os seres viventes iam e vinham à semelhança de um clarão de relâmpago. Talvez isso está relacionado com relâmpago no trono. No capítulo 1 ainda, verso 26, fala assim: Por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, da cabeça desses seres, havia algo semelhante a um trono, olha ali, ó, que parecia de pedra de safira, e sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem, na parte de cima dele. E via como cor de âmbar, como de aparência do fogo,
pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos, daí para cima, desde o aspecto dos seus lombos, daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens, tá vendo? Que aparece nas nuvens no dia de chuva. Assim era o aspecto do seu resplendor ao redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem me falava. Isso ele estava junto ao rio Quebar. Você vai ver isso aqui em Ezequiel 10, 14. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era o rosto de um querubim, mas seria aquele primeiro que ele havia falado, o rosto de bezerro, ou de boi, de touro, né? E do segundo, de homem, de leão, o terceiro de leão e o quarto de águia. Eu não sei, porque aqui Ezequiel, que havia falado do rosto de boi a princípio, ele fala de querubim no lugar do bezerro. Só que é interessante que em Apocalipse, a palavra aplicada para bezerro, ela tem um significado de broto, olha que chique, broto, de tenro, de rebento de uma planta, de uma árvore, tá? Ela pode ser traduzida como boi, touro, bezerro, novilha, vitelo, porque é novo, mas a palavra tem o sentido de broto, de tenro, de rebento. E aqui ela aparece como bezerro, também em Ezequiel, como boi, porém ela aparece aqui depois como querubim. Então eu já não sei falar se eu entendo o porquê essa palavra que é usada no Apocalipse, que eu disse que ela significa broto, etc., ela sempre traduz bezerro para os sacrifícios. Você vai ver isso nos evangelhos, né? Mas você vai ver que ela está ligada com bezerro, sim, na tradução, se for ligar uma sequência. Porém, eu achei interessante deixar essa observação para os irmãos pesquisarem. Capítulo 10 de Ezequiel, verso 21, diz o seguinte: cada um tinha 4 rostos e cada um 4 asas, e a semelhança das mãos debaixo das suas asas. E a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Seu aspecto e aparência eram os mesmos e caminhavam direto e para a frente. Veja bem, eu li essa questão de Ezequiel, por quê? Porque há uma visão nos profetas relacionada com 4 seres viventes e os seus rostos são semelhantes, né? E aqui em Apocalipse isso vai aparecer. Inclusive em Ezequiel ele fala do arco-íris, né? Ele fala do trono, ele fala do aspecto, ele não fala literalmente dos 7 tochas, mas ele fala de fogo, da visão que ele está vendo da parte de cima, daquele que está sentado, e da parte de baixo. E ele fala do fogo sobre isso também. E ele fala também sobre uma pavimentação que está aqui. Apocalipse 4, verso 8. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E os 4 animais davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. É interessante quando fala o que vive para todo sempre, por quê? É interessante porque Jesus fala em Apocalipse 1,18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Olha, eu estou vivo para todo sempre. É interessante isso, por quê? Lá em Apocalipse 1,18, aquele que está vivo, que vive para todo sempre, é Jesus. E aqui isso está conectado tanto com ele, mas está conectado com o Pai também. Então fala, e quando os animais davam glória e honra e ação de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, ou seja, a Cristo. A mesma adoração que o Pai recebe dos seres viventes é a mesma adoração que o Filho recebe, no mesmo nível. Não há diferença. Os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoraram o que vive para todo sempre, ou seja, adoraram a Jesus. Veja bem, eles se prostraram, né, diante daquele que está sentado no trono, porque a visão é essa que ele está tendo, e nós sabemos que Cristo está à direita do Pai, mas também está sentado no trono, que ele fala isso, nós falamos isso nas 7 igrejas, e adoraram o que vive para todo sempre, que é Jesus. E lançaram suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ou seja, você está vendo o Pai e o Filho nesse ambiente recebendo a mesma adoração no mesmo nível, sem distinção. Portanto, nós sabemos que Jesus é Deus
todo-poderoso, assim como o Pai é. Amém? Meus irmãos, eu peço que vocês olhem por nós e que vocês estejam sempre colocando as nossas vidas e as nossas famílias em oração, as congregações que estamos apoiando, que estamos supervisionando, como é que a Bíblia diz, a função que nós temos de exercer essa, né? Supervisionar, o bispo significa isso. Então que você olhe por nós, olhe para esse ministério, pelos projetos que nós temos apresentado diante do Senhor, né? Para que a gente venha estar sempre firme no Senhor. Eu vou deixar o quadro para você tirar um print, né? Para você às vezes fazer o seu estudo particular. E eu peço a você que você possa nos ajudar aí, compartilhando esse vídeo para outros irmãos, esse e outros vídeos, né? Deixe o seu comentário, vai ser sempre bem-vindo. Todos os comentários que não tenha ofensas, né? E nós estamos aí para estar junto com os irmãos. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.